Vamos lá. Questão 7. Assinale a alternativa que apresenta uma justificativa para a importância dos rios. Então, por que que o rio é importante, gente? Qual que vocês marcariam aí? Deem uma lida. Não seria a manutenção do equilíbrio ambiental local, porque como o Rio Amazonas, ele é importante para tanto outros países. Então, o local seria só naquela área só. Hum. Então, você acha que não seria letra A por causa disso? Acredito que sim. Então, qual que você marcaria? Eu marcaria a C. Esse ausência de grandes eventos de inundação. Você, o Thiago, marcaria qual? Marcaria B. B, disponibilidade somente de água potável. Então, você acha que o rio só serve para beber água? Não, Isso. E o outro está falando que o rio, então, serve para não ter inundação. Será que faz É. sentido? não faz sentido nenhum, cara. A resposta é letra A. Por que letra A? De fato, esse local te confundiu. Mas a gente não tem que pensar em local, a gente tem que pensar no local do rio. Então, o rio, ele serve para manutenção do equilíbrio ambiental aonde ele está. Não faz um sentido isso? A manutenção do equilíbrio ambiental do local que o rio está. Então, quando ele está falando do local aqui, ele não está falando do local, por exemplo, de uma região do Brasil. Ele está falando do local onde esse rio está passando, Entendi. entendeu? Então, ele está Foi falando isso que do pegou. rio está passando. Aqui, disponibilidade somente de água potável. Não é, porque ele realmente, pô, água potável é extremamente importante. Só que ele tem animais, toda a biodiversidade é por causa que tem aquele rio. Então, pô, o peixe vive dentro daquele rio, o pássaro come o peixe, aí vem uma cobra, come o pássaro, aí, consequentemente, isso continua com o ciclo. A importância dos rios é para a ausência de grandes eventos de inundação. Olha, os rios, eles são importantes para muitas coisas. E muitas das vezes, eles inundam também. Então, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, que teve, foi a inundação de um rio. Então, os rios também inundam. Só que a parada imagina que o rio, ele sempre inundou. Só que ele inundou num pedaço. O que está acontecendo hoje é que por causa dos problemas que a gente vem causando para a Terra, estou querendo dizer não é Terra, planeta, mas para o solo, e não ter como escoar, é que ele está demorando muito tempo para escoar. Então, o problema não é a inundação, o problema é essa água escoar. Desgaste da superfície das rochas ígneas. Rochas ígneas são rochas que vêm de vulcão. Não tem nem sentido, né? Faz. E os rios aumentam da temperatura de forma pontual. Também não tem sentido nenhum. Realmente não tem sentido. Então, aqui é a manutenção do equilíbrio. Qual, qual desses rios não estão localizados no território brasileiro? Qual que vocês marcariam aí? Essa C eu não ouvi falar até agora, não. Ela Tá certo. Rio São Francisco é o maior rio do Nordeste. Araguaia, ele é um rio que vem da região, se não me engano, centro-oeste e passa para a região norte. Tocantins também, se não me engano, surge na região centro-oeste e vai para a região norte.
Paraíba do Sul, se eu não me engano, também é Nordeste. Ou é São Paulo, pode ser São Paulo também. Mas é mais ou menos isso. O Orinoco, ele não é aqui brasileiro, não é um rio brasileiro. Questão 9. Eu vou ler. Diz assim: a ocorrência de desmatamentos na margem do rio Paraíba do Sul é um principal processo responsável pelo assoreamento. Gente, assoreamento é quando o rio vai secando, a gente vai entrando terra para ali, vai entrando areia, e aquele rio seca. Assoreamento é isso. Sua vegetação encontra-se bastante alterada devido às diversas formas de ocupação e uso do solo, que resultaram em processos de erosão e assoreamento. Trecho percorrido por um rio que corresponde respectivamente ao jusante e à montante são as. Então, o jusante, ele quer saber o que é jusante e o que é montante. Vamos olhar aqui o nosso texto? O que é jusante e o que é montante aí? Jusante é o sentido da nascente, que vai descer. Isso aí. Correnteza, né? Jusante é o sentido da foz para nascente. Desculpa, jusante é o sentido da nascente para foz, montante, foz nascente. Eu acho que é a letra A. Então, ele quer saber jusante. Jusante é o que que a gente falou? Jusante é nascente e foz. Nascente, foz. Montante é o sentido contrário, foz, nascente. Então, os três percursos, respectivamente, a jusante e a montante, então, percorrer a jusante é a área de desembocadura. Então, aqui, ó. Vai ser sempre nessa ordem, tipo, se mudar a ordem, botar um montante e depois o usante. Muda a ordem, então. Não, é sempre isso. Montante é foz nascente. Tá bom? Não, é. Sim, mas a ordem da pergunta. Muda uma coisa ou. Vai trocar, né? Então, se fosse, respectivamente, a montante jusante, seria o contrário. Por exemplo, você ir a montante é você ir para nascente. Você ir a jusante, você está indo até a foz. A Ou foz, resposta é a D. pode estar Pra letra mim é D. D. É, por quê? Porque você ir a jusante é você ir em direção à foz. Foz também pode ser chamado de desembocadura. Você ir a montante, você ir a direção montante, você tá indo para a direção da nascente, você tá indo para a direção do monte. Pode pensar assim. Tá indo para a direção Por isso que mais eu alta. perguntei da ordem. Oi? É, aí, pra ordem. Por isso que eu perguntei da ordem, entendeu? Porque Se trocasse, mudaria a ordem, sim. é. Então, por fim, a última questão aí, da Unifal. Assinale a alternativa correta a respeito da alteração do ciclo hidrológico. Vamos lá. O desmatamento provoca o aumento da evapotranspiração vegetal, desequilibrando o balanço de água no solo, que se torna estéril. Cara, tava tudo certo. Até esse final aqui, ó. De fato, o desmatamento prejudica a transpiração vegetal, porque se não tem vegetal, não tem como ele soltar em água. Só que isso não torna o solo estéril. Torna o solo estéril são outras coisas. Tudo bem? Então, o problema é esse solo estéril. Solo estéril é um solo que não dá para ser plantado nada. É um solo sem minerais, é um solo pobre. B. Agricultura irrigada retira a água do lençol freático, devolvendo-a para o rio por meio do escoamento fluvial, poluída e pobre de nutrientes. É falso também. Isso aqui é falso também.
Aí, a agricultura não devolve essa água poluída. Até pode, mas não é sempre assim. Se a superexploração dos aquíferos provoca o ressecamento dos solos e contribui para aumento da erosão fluvial. De fato, a superexploração é um problema. Só que erosão, lembra que é erosão? É Erosão a, é o desgaste. Desgaste por causa fluvial por causa do rio. Pô, não tem sentido. O que tá. Isso aqui é a resposta certa. Ó. A compactação dos solos, aquilo que eu falei, dos animais, dos carros, e a gente está amassando a terra, pode ser Uhum. decorrente das atividades agropecuárias e reduz a infiltração da água da chuva e aumenta o escoamento superficial. Esse escoamento superficial é um problema, porque em vez da água entrar para a terra, ela vai levando tudo, leva a árvore, leva quem estiver no meio do caminho, formando ali as enchentes que a gente tem hoje. E a última, o consumo de água urbana e industrial é responsável pela poluição das águas, mas não afeta a hidrografia local, quanto à redução da vazão dos rios. Mentira, afeta. E outra coisa, o consumo de água industrial é infinitamente maior do que o consumo de água urbana. Então, traz muito mais prejuízo o consumo de água industrial. Muito mais. Então, gente, é isso daqui. Por hoje vai ser só isso mesmo. Alguma dúvida? Deu para entender o assunto? vou fazer o resumo aqui, as paradas. O que tiver de dúvida, eu te mando aí. Manda aí. Tá? A gente vai conversando. Então, gente, até semana que vem. Vou mandar esse PDF para vocês e vou botar lá o vídeo no YouTube. Me lembrem, se eu esquecer, me lembrem de mandar para vocês o link, tá bom? Fechou. Fechou. Tchau. Valeu, valeu. Um abraço. Abraço. Tchau.